Bem-vindas ao Mulheres de Growth, um bate-papo honesto sobre o caminho para o sucesso como ele realmente é. Eu sou Thais Sterenberg, sou criadora do Autogrowth e cofundadora do Mulheres de Growth. Eu sou a Duda Pascoal, Growth Manager e especialista em Growth e co-founder do Mulheres de Growth. É isso aí, hoje a gente está com uma convidada incrível. A Antônia Souza é COO da Lumix, ela é Forbes Under 30 e ela é cofundadora da Her Rings. Além de muitas outras coisas, eu tô louca pra saber como você faz tudo isso. Antônia, se apresenta pra gente. Oi, gente. Oi, pessoal. Primeiramente, obrigada pelo convite para estar aqui. Estou muito feliz. Prazer estar aqui, conversar com vocês. E um pouquinho disso tudo aí que você falou. Confesso que eu recebo muito essa pergunta, como é que eu faço tudo isso, sabe? Mas se eu te falar que eu realmente não sei, eu não estou mentindo. Mas eu acho que eu tento... Vamos falar, né? O que eu falo para os meus mentorados sempre quando eu falo em relação a como eu faço tudo isso. Eu acho que é uma questão de priorização, sabe? E conseguir ser o mais produtivo possível. Eu tento organizar, talvez na minha vida profissional seja a minha face mais organizada da minha vida, assim, organizar os meus tempos e tudo mais. Então isso acaba facilitando para que aconteça um pouco de tudo isso. Mas, me apresentando e falando um pouquinho mais sobre mim, eu sou carioca. Na real, eu sou de Caxias, Duque de Caxias, que é a Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E eu acho que é importante sempre quando eu falo sobre essa pessoa que eu sou. Deixa eu ajeitar aqui, né? Que senão, para a pessoa me ouvir direitinho. O que eu gosto sempre de falar sobre quem eu sou, é muito difícil eu não trazer a questão de onde eu vim. Porque isso guiou completamente todo o meu caminho até aqui. Eu sou filha de uma mãe que é cabeleireira, de um pai que é pedreiro. E a minha mãe, ela teve muito tino na minha educação. E ela entendeu que se eu quisesse mudar se ela queria mudar a minha vida, ela tinha que me dar educação, tinha que me dar cultura. E todo o dinheiro que ela ganhou, ela investiu nisso. Então, ela me botou nas melhores escolas que ela pôde pagar, ela me colocou nos cursos de inglês, de espanhol, de francês, de tudo que ela podia, para que eu pudesse ali ter acesso à melhor educação. E foi graças a essa educação que a minha mãe me deu que eu cheguei até aqui. Ela também me ensinou muito sobre empreendedorismo, né? Minha mãe, eu sempre que me perguntam qual é o meu maior exemplo, e isso é até engraçado, desde a época de estágio, assim, que sempre tinha aquelas perguntas, né? Ai, quem é o líder que te inspira? Eu sempre respondi a minha mãe, desde nova, assim. Porque ela era, eu gosto sempre de falar que ela é empreendedora por necessidade. A gente, hoje em dia, eu posso falar sem menor pudor, assim, eu sou empreendedora por oportunidade. É muito fácil empreender com uma VC por trás, te dando alguns milhões para você errar. Agora, você empreender sabendo que você tem uma filha, que você tem que construir sua casa, que você tem que ajudar a sua família e que se você não fizer o dinheiro, a escola não vai ser paga, o boleto não vai ser pago, é outra história. É muito mais difícil. E esse foi o empreendedorismo que eu nasci dentro. Então, eu fui criada dentro desse salão da minha mãe, que me ensinou todas as coisas relacionadas ao básico ali, do básico e do empreendedorismo hardcore, sabe? E eu acho que eu não entendia muito bem, eu vivi nesse meio durante toda a minha vida, mas não entendia muito bem. E eu fui entender o que era isso quando eu entrei na faculdade. E aí eu fui lançar a primeira liga universitária de marketing na UFRJ. Eu sou formada em administração pela UFRJ. E aí ali eu comecei a entender o que era esses diversos empreendedorismos. Depois eu entrei na empresa júnior também, comecei a trazer um pouco mais de técnica para aquela coisa, aquele bichinho do empreendedorismo que já estava ali dentro de mim e que eu não entendia muito bem como funcionava. Mas ainda assim, estava ali me movimentando sempre, mas nunca, não estava tipo de fato, vou abrir algo, vou fazer algo. Trabalhei, fiz muitos estágios, trabalhei em várias empresas, trabalhei no L'Oréal, trabalhei em empresas de petróleo, fui seguindo. E aí, quando eu estava com 21 para 22 anos, foi a minha primeira... Eu acho que eu conto como a primeira oficial em que eu abri uma empresa. Eu já tinha feito algumas iniciativas de empreender antes, mas todas muito informais. Então, acho que quando eu tinha 21, 22, foi a minha primeira atuação formal empreendendo. Que foi quando eu abri uma esmalteria no Rio.
E aí foi, assim, eu falo que foi meu intensivo de resolução de conflitos. Porque gerenciar uma equipe só de mulheres, com 21, 22 anos, eu era mais nova do que todas elas. Mulheres de níveis educacionais, de níveis sociais completamente diferentes dos meus, que tinham realidades diferentes e que eu precisava, no final do dia, entender também aquela realidade delas. Então, era um peso muito grande. Eu lembro de todas as vezes que eu chegava em casa, eu ficava morrendo de medo, que eu falava, meu pai, se eu não conseguir pagar o salário dessas mulheres, que elas não têm para quem pedir, assim. Na maioria, todas mães, solo, que tinham uma família para dar conta. Então, foi muito intenso e desafiador trabalhar nesse período. De lá, e aí, isso foi em 2016? Eu não sei, não sou muito boa de datas. Mas você fez faculdade e logo depois abriu a esmalteria? Antes de terminar a faculdade. Antes. Foi durante... E por que você escolheu abrir uma esmalteria? Foi, tipo... Então, lembra que minha mãe tem salão, né? Ah, sim. Então, eu tava meio que ali no meio de beleza. Tava trabalhando na L'Oréal também. E eu tinha trabalhado um período no comercial da Stone. Logo assim que eu saí da L'Oréal, eu fui trabalhar na Stone. E aí, nisso, eu tinha muito esse contato com esses empreendedores de rua, porque eu ia fazer venda das maquininhas. Isso lá, quando a Stone só passava Visa e Master. Então, nessa época, quando eu ia conversar com os donos de salão da Zona Sul do Rio e tudo mais, eu via que era um negócio que dava muita grana e que tinha um potencial. E realmente tinha. Só que eu não contava que fosse entrar uma crise tão bizarra no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que foi ali bem quando começou a crise. E o mercado de beleza, eu lembrei, não, logo assim que começou a crise, eu lembrei de uma coisa que, quando eu estava na L'Oréal, eu escutava muito. Quando entra a crise, a beleza é a primeira a entrar e é a primeira a sair. Porque o mercado da beleza, né, é o primeiro que você corta. Mas também, quando as coisas começam a melhorar, também é o primeiro que você volta ali a adicionar, porque você tem que aparentar melhor para ir para uma oportunidade de emprego e tudo mais. Então, um pouco disso tudo aconteceu. Na época, meu namorado, hoje marido, foi meu sócio. E a gente rodou com a esmalteria durante 1 ano e pouquinho, até que chegou uma hora que a gente viu, cara, ou a gente para, ou a dívida que a gente vai ter, a gente está pagando para trabalhar, e a dívida que a gente vai ter vai ser maior. E a gente decidiu parar. E aí, nisso, foi quando eu entrei de cabeça no mundo tech, porque eu parei e falei, beleza, o Rio tá quebrado, então vamos para São Paulo. E eu comecei meio que a me preparar ali para ir para São Paulo. Nesse meio tempo que eu estava me preparando foi quando a Uber me chamou para fazer o processo seletivo. A Uber tinha acabado de chegar no Brasil, tinha pouco tempo. A Uber Eats tinha acabado de lançar, estava só no Rio e em São Paulo. E aí eu vim para trabalhar na Uber Eats e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim. Que foi quando eu entrei nesse mundo de startup, de big tech, e entendi que meu negócio é trabalhar com inovação, é trabalhar com tecnologia. E aí o resto a gente pode continuar falando. Esse convite aconteceu sem você se candidatar para uma posição na Uber. Ele chegou organicamente, Sim, certo? Sim. O que você acha que fez você chamar a atenção deles? Então, eu acho que eu falo muito sobre isso quando eu dou mentoria de carreira, que você precisa conseguir setar o seu currículo, o seu LinkedIn para o que você quer. E eu já fazia isso, hoje eu consigo ver que eu fazia isso inconscientemente, eu ia testando, ia montando, mas hoje eu sei que eu tinha uma técnica por trás e que é o que eu explico e ensino hoje para as pessoas. Na época, eu potencializei as minhas experiências em toda a minha carreira por onde eu estava. Então, tipo, eu peguei o meu LinkedIn e montei ele mostrando as minhas skills comerciais, as minhas skills de marketing, as minhas skills de lidar com clientes, de relacionamento com cliente. Pensa, eu tinha passado 1 ano e pouco empreendendo, lidando diretamente com o cliente, então eu pontuava muito isso. E isso fez com que nessa busca ativa que esses recrutadores estavam fazendo, o meu perfil se destacasse. Tanto que quando eu cheguei em São Paulo para fazer as últimas fases da entrevista, depois conversando, o gestor da vaga falou, cara, a sua experiência com comercial e com relacionamento com o cliente fez diferença,
Porque eu vim para Uber Eats para uma vaga que era uma vaga de relacionamento com as marcas donas de restaurantes. Então, eu precisava ter essa habilidade ali de lidar, que não era uma vaga comercial, era uma vaga mais de account manager mesmo, e que precisava ali de ter esse relacionamento, esse traquejo de lidar com o cliente. E aí, lá dentro da Uber, eu consegui enxergar outras oportunidades, porque eu entrei para uma vaga mega relacionamento, só que eu entrei, a empresa tinha muito pouquinha gente, então eu fui a primeira account manager da Uber Eats no Brasil, então eu ajudei a construir todos os processos, ajudei a treinar as pessoas, e isso foi acontecendo, foi evoluindo. E nisso, como eu era essa pessoa que estava desde muito no início, sempre que tinha algum lançamento de algum produto que era para ser feito no Brasil, era, conecta com a Antônia porque ela conhece todo o processo, ela vai conseguir ajudar vocês. E aí nisso eu comecei a ver que a parte que eu mais gostava do meu trabalho era a parte que eu estava lidando com o produto e não que eu estava lidando com o cliente. E foi aí que eu falei, cara, eu tenho que ir mais voltado para tecnologia do que para relacionamento. E aí as coisas foram... Eu fui caminhando e mudando a minha carreira mais para isso. Perfeito. Uma pausa nesse episódio para te apresentar quem apoia o Mulheres de Growth. E eu posso te falar com propriedade que liderar um time não é fácil e erros estratégicos em marketing e growth podem custar muito caro. Pensando nisso, o GLA, nosso apoiador, criou o GLA Empresas, um produto que é um mix de desenvolvimento de lideranças e equipes, consultoria de growth e conexões valiosas. O GLA vai entrar no seu negócio, entender como ele funciona e te ajudar a explorar as suas principais alavancas de crescimento. Com um plano de ação robusto, você vai criar planos de desenvolvimento para os líderes, para o time e ainda vai poder estabelecer conexões de negócio estratégicas com grandes nomes do mercado de marketing e growth. E pode ter certeza, por um investimento que vai caber tranquilamente no orçamento do seu ano. Acesse o link aqui na descrição para conhecer. Agora eu quero te contar sobre o Market Masters, um dos programas de mentoria mais completos em análise de dados para growth da América Latina, desenvolvido exclusivamente para profissionais de marketing e growth que desejam transcender o superficial em dados. O curso se destaca pela ênfase real em growth, oferecendo cases aplicados e mais de 130 aulas completas, desde fundamentos analíticos até modelos avançados e experimentação. Aproveite também mentorias e encontros, plantão de dúvidas, aulas especiais com renomados profissionais da área, tanto no Brasil quanto no exterior. E como bônus especial, as mulheres de Growth têm um desconto exclusivo de 10%. É só escanear o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição e prepare-se para elevar suas habilidades analíticas. E aí você ficou bastante tempo na Uber ou porque você também passou por outras Big Techs, né? Você passou pelo Meta. Como que foi a sua trajetória a partir daí? Porque eu entendo que você já tinha passado por uma grande empresa. A L'Oréal é uma empresa super renomada, mas pela primeira vez em tecnologia. O que você queria para sua carreira? Crescer na Uber ou já queria olhar para o mercado? Quando você percebeu que você estava com desconforto em termos de escopo, você tentou construir a sua carreira dentro da Uber para mudar de área? Ou você passou a olhar para outras oportunidades? A real é que quando eu fui para Uber, era para ser um trabalho entre coisas. Porque eu queria era passar no trainee da Unilever. Essa era a meta principal. Exatamente porque quando eu terminei, que eu fechei a esmalteria, eu pensei assim, cara, eu amava trabalhar na L'Oréal. Então eu preciso procurar uma outra empresa que tenha mais ou menos o mesmo perfil da L'Oréal, que eu possa trabalhar e que tenha ali um trainee. E aí eu olhei, fiz um mapeamento e tal. Falei, cara, a Unilever tem muitas similaridades e tinha um trainee que ia abrir a inscrição em novembro. E eu falei, bom, eu sempre falei, processo seletivo é prática. Vou fazer vários processos seletivos, vou fazer vários trainees para me preparar. E quando chegar em novembro, eu faço o trainee da Unilever e eu tinha certeza que eu ia passar, assim. Eu estava muito focada e estudando, eu estava estudando muito. E aí, quando veio o processo da Uber, eu fiz, e é importante, né? Eu fiz, só que eu não sabia qual era a empresa, porque era um processo de empresa confidencial. Então, era startup americana, e é isso aí. Foi assim que eu fiz o processo, tá? É importante deixar claro. Eu só fui saber que era Uber quando eu passei para a penúltima fase, que aí era para vir em São Paulo. E nessa época a Uber já tinha o peso de marca que ela tem hoje? Ou A Uber Rides, que é a Uber de carro, já.
Porque a Uber Rides, ela veio pro Brasil em 2013. Isso a gente tá falando em 2018. Então, ela já tinha aí uns 5 anos, mais ou menos, aqui no Brasil. Então, ela já tinha um peso, mas é isso, a Uber Eats estava começando. E exatamente porque estava começando, era confidencial. Porque eles não podiam, tá? Tipo, tinha toda uma briga com o iFood e tudo mais, então não podia deixar claro. Aí, quando eu entrei na Uber Eats, eu nunca esqueço de eu conversando com a minha mãe e falei assim, não, mãe, mas eu vou entrar nessa empresa, eu vou ficar lá até junho e julho, porque aí eu vou passar no processo até junho não, eu vou ficar lá até novembro, que eu vou passar no processo da Unilever e depois eu saio, e aí eu vou pra Unilever. E tava sussa que eu, no meu plano, muito planejada, desde sempre, crente que isso ia acontecer. Com 15 dias de empresa, a minha mãe viu que eu já tava super feliz, que eu tava amando. E eu tava trabalhando com profissionais incríveis, assim, muito bons. E aí minha mãe perguntou, e aí? Vai querer sair? Aí eu falei, não. E foi muito porque, cara, eu trabalhava numa empresa que era uma galera muito boa. Eu sempre falo, assim, os meus amigos da Uber são meus amigos até hoje. Eu termino hoje e vou jantar na casa de uma amiga da Uber, sabe? E eram profissionais excepcionais. E aí entra o que eu falo muito sobre profissional de alta performance. Foi lá que eu aprendi a ser uma profissional de alta performance. Muito do que a Antônia é hoje, que consegue fazer essas 1000 coisas ao mesmo tempo, se deu por conta dessa Antônia que entrou na Uber, que tinha acabado de se formar. Eu peguei meu diploma enquanto eu estava na Uber. Assim, eu tinha acabado de entregar a monografia. E eu entrei lá, uma jovem, e eu saí de lá uma profissional muito melhor do que eu entrei. Tanto que quando eu entrei, eu tive, por algumas vezes, eu entrava no banheiro pra chorar e eu falava assim, vão me demitir. Me contrataram errado, não é possível. O que eu tô fazendo aqui? Mas aí, respondendo a sua pergunta, como que foi, né, a minha trajetória da Uber para essas outras empresas? Aí entra muito disso que eu tô falando. A Uber me formou uma profissional pra Big Tech. Foi a Uber que me formou. Cara, eu fiz tanta coisa no tempo que eu tava lá, que às vezes eu falava, gente, só tem 6 meses? Porque eu olhava e falava, não é possível. Quando eu fui para me preparar para o processo da Amazon, o processo da Amazon ele é baseado nos princípios de liderança. E aí são 16 princípios de liderança e você tem que contar histórias sobre a sua vida aplicada a cada um desses princípios. Eu lembro que quando eu estava me preparando para o processo, nessa época eu já tinha saído da Uber, porque eu tinha ido para uma outra startup, que era uma startup colombiana, que eu estava trazendo para o Brasil. Eu lembro que eu falei, caramba, quando eu olho para trás, 70% das minhas histórias aconteceram enquanto eu estava lá. Porque eu tive todos os treinamentos possíveis durante os desafios que eu tinha de lidar com o cliente, de resolver coisas, de fazer dive deep, de você buscar número, de ser mais analítica, de trabalhar com base em dados, sabe? Para mulheres de growth, dados é tudo, né? Com certeza. Então, assim, antes eu não tinha isso. Eu aprendi isso na Uber. Eu aprendi a programar SQL na Uber. Eu aprendi, tipo, a ler query, a fazer análises mais profundas, tudo lá. Então, foi uma escola surreal. Só que ao mesmo tempo que foi uma escola surreal, foi uma escola que me fez ver muito mais o meu potencial também, sabe? E aí, conforme eu fui, lembra que eu falei que eu comecei a ver que eu gostava muito mais do tempo em que eu estava focada no produto do que no tempo que eu estava lidando com os BOs dos clientes. Não que não fosse legal, eu também me desafiava muito, mas me consumia demais e era muito mais... pensando pro meu desenvolvimento pessoal e pro meu crescimento profissional, eu me desenvolvia muito mais quando eu estava olhando pro produto. Eu, Antônia, tá? Gente, não que isso seja... a atividade, seja, tipo, pra mim, no que eu gostaria. E aí, eu tentei fazer algumas movimentações, só que na época não se tinha muitas vagas de produto no Brasil. O produto era todo nos Estados Unidos e eu já estava meio que no limite ali do quanto eu conseguia, porque eu já era o ponto focal da América Latina. Para produto. Então, tipo, todos os lançamentos que iam acontecendo, eles passavam por mim, eu fazia os testes e passava de volta pro time de produto. E isso, mas isso era meio que 30% do meu tempo, que era o que a gente chamava que era meio de strike team. Era tipo, 30% do meu tempo eu fazia isso e o resto do meu tempo eu tinha que estar lidando com a minha carteira de clientes, com as marcas daqui do Brasil e tudo mais.
E aí eu comecei a ver que as outras vagas que tinham não eram vagas que eu olhava e falava, quero. Eu até cheguei a fazer um processo seletivo para uma vaga, só que era uma vaga que não tinha tanto meu perfil e graças a Deus eu não passei. Tanto que depois eu saí da Uber e logo em seguida que eu saí teve um layoff e a pessoa que entrou nessa vaga foi demitida. Então depois até foi bom assim eu não ter entrado. Só que aí eu falei, bom, vou seguir aqui. E aí surgiu de um amigo que estava saindo da Uber, indo para essa startup para ser General Manager. E aí ele postou falando assim, estamos procurando Product Managers. E aí eu falei, cara, por que não? Né? Ele era uma pessoa que já tinha trabalhado comigo, me conhecia. E aí eu bati um papo com ele e perguntei, o que vocês querem para essa vaga? Tipo, me explica um pouco. E aí ele falou assim, você tá interessada? Eu vou te colocar em contato com o CEO da empresa lá da Colômbia. Aí eu comecei a conversar, a gente fez o processo e tudo mais. Fui para essa empresa, que era a Truora. E aí lá eu tive o meu maior contato com devs, porque ainda tem, isso até é bem importante. Quando eu estava na Uber, eu tinha o contato com o time de produto da Uber nos Estados Unidos, mas eu não tinha contato com os desenvolvedores. Na Truora, eu fui ter contato direto com esses desenvolvedores. E aí eu comecei a ver, falei, cara, é isso. Eu quero estar com código na mão ali, eu quero poder, tipo, ajudar a desenvolver um roadmap de produto e tal. E isso foi que fez com que a minha carreira fosse cada vez mais se direcionando para isso, sabe? E aí, quando veio a pandemia, impactou muito a estratégia do que a gente estava querendo fazer para o Brasil, para a startup. E aí, nesse meio tempo, a Amazon me chamou para fazer um processo. E, de novo, não foi candidatura, assim. Eu tava ali, ok, a Amazon me chamou, eu falei, tô aqui. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas é, gente, aprendam a sentir a temperatura da água. Não custa, você pode estar feliz. Você pode estar de dieta, mas você pode olhar o cardápio também, né? E porque, assim, você pode estar super feliz, mas vai ali dar uma olhada, não custa nada. E aí eu fiz o processo da Amazon. Durante o processo da Amazon, aconteceu isso, que eu olhei pra trás e eu falei, cara, todas as minhas histórias são da Uber. E aí eu falei, me convenceu mais ainda que eu precisava mudar, que eu precisava ir pra um desafio maior. E lá na Amazon era pra uma vaga que era uma parada que eu amo, que é a Customer Experience, voltada para desenvolvimento de produto. Então eu tocava a logística reversa, Customer Experience dentro da logística reversa, desenvolvendo os produtos que impactam isso. Então você comprou na Amazon, deu um BO, o produto que você usava, eu tinha que desenvolver isso para que a sua experiência fosse boa, para que a sua experiência, mesmo quando desse um problema, fosse uma experiência Amazon. Então, cara, era muito legal. Eu falo que a Amazon foi um MBA em Customer Experience, porque isso me ajudou a aprender muita coisa, me ajudou a... Sabe? E também eu tive contato direto com os desenvolvedores. Tinha um time de desenvolvedores lá da Índia que estava o tempo inteiro me ajudando a desenvolver meus produtos. Foi bom para mim, para conseguir desenvolver o inglês mais técnico, voltado para dev. Eu lembro que na época, até essa semana eu estava conversando sobre isso. Um amigo meu estava numa live com alguns indianos. E ele falou assim, caramba, como é difícil entender o sotaque indiano. Eu falei assim, filho, quando eu tava na Amazon, eu fui fazer aula de fonética indiana. De fonética indiana. Eu fui porque eu lembro que a primeira reunião que eu entrei, eu saí e eu falei, não entendi nada. Aí era aquele momento que você ficava assim, e agora? Aí eu perguntei pra minha chefe, é que eu não sei se eu entendi tudo. Ela, eu também não entendi, não. Aí eu falei, bom, então não tô sozinha. Mas aí eu fui me aprender, de fato, entender ali para conseguir trabalhar melhor. E foi ótimo, assim. Na Amazon eu desenvolvi muita coisa. Eu tive um time muito bom, assim, também. Era uma empresa que a equipe era excelente, que me desenvolveu e que desenvolveu outras áreas da minha vida. Mas aí, enquanto eu estava na Amazon, a Meta me chamou. E, gente, eu juro, às vezes eu falo para as pessoas, Antônia, não é possível, você se candidata. Eu falo, gente, eu juro para vocês que eu não me candidato, eu tenho provas, eu pego lá o print da pessoa vindo chamar. E aí, foi até interessante, porque quando a Meta me chamou, eu sempre quis trabalhar no Facebook. Eu tenho uma lista de empresas, top 5 de empresas que eu gostaria de trabalhar. E aí o Facebook sempre esteve ali.
Mas eu tava feliz na Amazon. De verdade. De verdade. Não tô usando tanto que a menina do RH teve que me convencer. A ponto de eu não queria ler a vaga. Porque eu falava, eu tenho medo de ler e gostar. De verdade, gente. Eu falo isso, não tô brincando. E aí, eu falei assim, ai, não, mas eu tô bem aqui e tal. Eu tava com um time, meu time ia crescer. Eu tava com gente, tipo, vaga aberta pra contratar. Tava, tipo, ganhando relevância, sabe? E aí ela falou assim, poxa, Antônia, mas essa vaga é a sua cara. Aí eu falei, tá, vou ver, vou ler. Aí eu fui ler e realmente, assim, sabe quando você lê a descrição e tudo que tinha na descrição, eu falava, caraca, que vaga incrível. Aí eu falei, ai... O que te fazia mudar nessas horas que você tava muito feliz? Cara, eu vou te falar, eu falei sobre isso ontem numa mentoria. Quando eu tava na Amazon, eu tava feliz, trabalhando e tudo mais, mas eu entendia que eu não tava ali usando meus pontos fortes. Uhum. Eu tava fazendo ali um trabalho bem feito, mas eu trabalhava muito para conseguir entregar um trabalho bem feito. Porque a minha área era uma área muito mais analítica. Uhum. Eu tinha uma parte de desenvolvimento de produto ali e tudo mais, porém, exigia-se de mim uma parte analítica para aquela posição que me exigia. Muitas vezes eu falava, sabe, cansava muito o meu cérebro. E eu tenho certeza que era mais cansativo para mim do que para outras pessoas que tinham mais facilidade naquilo. E até, assim, foi algo que eu aprendi, lembra que eu falei? Eu aprendi muito sobre dados na Uber, que era o meu ponto fraco quando eu entrei na Uber. Talvez, se eu não tivesse desenvolvido isso lá, eu não teria entrado na vaga da Amazon. Uhum. Mas na Uber, eu tinha isso como um ponto fraco. Eu fui fazer um MBA de dados para aprender a trabalhar com dados, para entender que em Big Tech, dados é tudo. Mas, assim, eu tenho hoje uma skill de dados boa, mas eu não gostaria de ter que trabalhar o tempo inteiro olhando tabela e tomando decisão só olhando tabela e puxando query o tempo inteiro. E isso era uma coisa que eu fazia, que eu via que tinha necessidade pro business que eu tinha, que eu estava naquele momento. Isso era uma necessidade. E que para que eu fosse crescendo cada vez mais naquela área, eu ia precisar desenvolver mais isso. E aí foi nessa hora... Mas eu tava feliz. Porque eu tinha... E uma coisa que eu já aprendi na minha carreira. É importante você ter bons gestores. Você pode ser excelente. Se você tem um chefe ruim, você não vai a lugar nenhum. Não vai. Não vai. E é muito difícil. Pode até ser, mas é muito difícil. E eu tinha uma chefe incrível. Eu tinha uma líder de verdade. Que ela me... Eu passei por momentos muito difíceis na Amazon. Eu perdi minha tia, que é minha segunda mãe, enquanto eu tava lá. Então, eu passei por um momento meio depressivo. E ela foi, assim, humana num nível sem noção, assim, sabe? Então, eu tinha ali, eu tinha consciência que, apesar de eu ter que... Se eu tinha que me desenvolver, eu tava no lugar certo para desenvolver aquilo. Uhum. E eu tava disposta a desenvolver o que eu precisava. Por quê? Apesar de tudo, eu tava ali conseguindo... Eu tava com time, as coisas estavam acontecendo, as coisas estavam fluindo. Aí, quando veio a vaga da Meta, e assim, eu lembro que a vaga da Meta, quando eu li, eu falei, caraca, a vaga é exatamente o que eu... É a vaga dos sonhos ali, sabe? Tipo, era exatamente o que eu gostaria de fazer. Era trazer produtos alfa e beta da Meta pra América Latina, testar isso aqui, pensar em novos produtos. Tipo, é o que eu gosto ali, tipo, é uma parte muito de inovação. Uhum. Detalhe, a Meta ainda era Facebook. A Meta mudou de nome enquanto eu estava no processo. E durante o processo veio a cereja do bolo, que era o seu time vai cuidar de metaverso. E aí, para uma pessoa que ama inovação, você falar, cara, tu vai trabalhar com o metaverso, você vai trazer o metaverso para a América Latina, é muito... É tentador, e é uma oportunidade única, né? E aí, eu falo sempre, assim, quando eu entrei na Uber na Uber Eats logo no início, mas tinha gente que tinha entrado antes que eu, assim, no momento, sei lá, os primeiros 10 funcionários.
E eu lembrava sempre que eu amava quando eu sentava com eles, e eles me contavam as histórias de quando tudo era mato. Não que quando eu tivesse não fosse mato, mas assim, quando eles estavam era mais mato ainda, sabe? Deles indo levar comida, a primeira entrega, eles indo buscar, eles vestidos de motoboy e tal. E eu sempre falava assim, nossa, como deve ser legal ser builder dessa parada, sabe? De estar começando nisso. E eu sonhava com um dia em que eu pudesse estar no início de um negócio assim. Quando veio a oportunidade de trabalhar no metaverso, era isso. É falar, cara, é a nova internet. É igual a galera que trabalhou na internet no .com ali, na época, quando o Google nasceu, sabe? Muito dessa galera que a gente vê hoje, grande, eles nasceram lá. E eu falava, gente, é uma oportunidade que eu não tenho como não querer. E aí, respondendo a sua pergunta, quando eu recebi a proposta, eu ainda fiquei muito com medo. Mas, até uma das dicas que eu vou dar hoje é um livro que é o Seja Egoísta na Sua Carreira, que é o livro do Luciano Santos, que é um cara que eu, assim, gosto muito. Ele é mentor de carreira e, na época, ele era diretor no Facebook. Legal, você trabalhou com ele? Não trabalhei direto com ele, mas eu aproveitei que era uma mudança para a empresa que ele estava lá e eu já seguia ele, já trocava muito conteúdo com ele. Eu fui e mandei, Luciano, preciso de ajuda. Pode conversar comigo? E ele, na mesma hora, me respondeu e falou assim, vamos fazer uma call. E na conversa que eu tive com ele, foi muito assim, como eu escolho sair daqui e ir para lá, tipo, sendo que eu sei que eu tô feliz aqui? Aí ele falou assim, você precisa ter os seus pilares fundamentais de carreira. E ele falou assim, tem que ser no mínimo 3. Porque esses 3 vão te ajudar a definir o momento de você sair. E aí foi a hora que eu comecei a falar, cara, quais são esses meus pilares fundamentais de carreira? E um desses, que é um dos mais fortes, é que eu preciso estar usando os meus pontos fortes. Porque a diferença da Antônia trabalhando, quando ela está trabalhando nos pontos fortes com os pontos fortes dela, é anos-luz de quando ela está trabalhando em algo que não é o ponto forte. E foi isso que eu falei, cara, é isso. Eu vou. Fica tentando melhorar coisinhas aqui, né? Eu vou te falar, até a segurança em que você entrega é diferente. Porque assim, se eu tô trabalhando com uma coisa que eu sei, viu? Me deixa, fica tranquilo, que eu vou entregar a melhor coisa que você puder imaginar. E aí, quando eu fui pra Meta, eu tinha tanta certeza que eu tava indo pro negócio, que eu tava nos meus pontos fortes, que todo mundo, conforme eu ia trabalhando, as pessoas falavam, cara, mas quanto tempo tem que você estar aqui? Eu falava, gente, 6 meses. Não é possível, você já fez tanta coisa. Porque era muito simples, era fácil e não era doloroso. Eu acho que as pessoas dentro da carreira, elas têm uma tendência de achar que para você ter sucesso tem que ser painful. Não tem, gente. Não precisa. Exato. Não precisa. E é engraçado que, tipo assim, a gente conectando isso com alguns podcasts que a gente gravou nesses últimos dias, muitas pessoas viraram e falaram assim, cara, o principal papel de gestor, às vezes não é nem desenvolver, mas é encaixar as pessoas nos lugares certos. Com certeza. Ao invés de ficar dando feedback de melhoria, é falar assim, cara, a pessoa não tá performando aqui, por quê? Será que eu que não tô posicionando ela no lugar errado, né? E não só a pessoa, assim, o gestor também, a pessoa também precisa saber os seus pontos fortes. Sim. Vem uma questão do autoconhecimento profissional que não é simples de conseguir, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser, pelo menos, consciente. Falar, nossa, tô fazendo esse negócio, tá me drenando energia. Eu até gosto, mas é muito desafiador. Então, será que não tem alguma coisa ali que eu possa fazer, eu pedir ajuda pra colocar outra pessoa junto? Então... Não, sem dúvidas, assim, eu acho que, concordo com os 2 pontos que vocês falaram. Eu hoje, como líder, eu tento sempre isso. Eu tava explicando para uma pessoa do meu time sobre como dar feedbacks, e aí dentro disso eu falei assim, cara, você precisa entender, quando você vai gerenciar, você precisa entender qual é o foco dessa pessoa. Seu time vai rodar muito melhor se ele conseguir enxergar que você está ajudando ele a alcançar o goal que ele tem para a vida dele. Exato. Sabe? Quando eu entrei na Uber, uma das minhas gestoras lá me deu um livro que é o The Alliance, que é de um ex-executivo do Facebook. E dentro desse livro ele falava muito sobre que, cara, não é uma família, é um time de futebol.
né? Não é família porque você não demite ninguém da sua família, né? Primeira coisa. Mas dentro do time de futebol, cada pessoa dentro daquele time tem pontos que são necessários. Um é defesa, outro é ataque. E o técnico, ele vai precisar entender, cara, nesse momento, nesse formato, eu preciso de alguém melhor na defesa. Nesse formato... E no final, todos são aliados para conseguir fazer com que o time ganhe. E pode ter momentos que talvez o que é melhor para o cara que tá no ataque seja sair desse time e ir para outro. Porque o outro cara que o técnico tá vendo que é melhor pro time, não é ele. E ele... Exemplo, o Messi, o Neymar precisou sair do Barcelona para ir pro outro lá que ele tá, que sei lá, acho que é Real Madrid, não sei. Não, ele tá na França, né? Não, ele tá num país árabe agora. Não sei, eu não sei. Mas quando ele saiu, ele precisou sair do Barcelona, porque o Barcelona era o Barcelona do Messi. E ele nunca ia ser o Barcelona do Neymar. Entende? Então, é isso, sabe? Eu acho que a gente, como líder, precisa conseguir ser sincero com o time, de entender onde vocês querem chegar. E entender que no meio desse caminho, onde eles querem chegar, tem o gol do seu time, tem o seu gol como líder. E que um pode sim ajudar o outro, sabe? Deve, né? Deveria. Isso que você falou também, de conseguir colocar as pessoas no lugar certo, cara, é uma coisa que a gente faz muito na Lumix. Muito. Eu falo, gente, a dança da cadeira que roda. E roda, e isso é muito bom. Porque a gente acaba diminuindo o turnover, por exemplo. Com certeza. Porque se eu consigo dar oportunidade para as pessoas para se movimentarem, eu melhoro a cultura. Porque as pessoas falam, cara, elas sabem que elas não são simplesmente descartáveis. Elas podem ter uma segunda chance numa outra área. E, às vezes, a gente muda. Sabe? Teve gente que a gente já mudou 3 vezes. E aí, quando chegou na 3ª vez, a pessoa deslanchou tanto que você fala, caramba, por que a gente não fez isso antes? Exato. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, você foi contando da sua trajetória, que começou na L'Oréal, uma grande empresa, daí você empreendeu, você falou que o bichinho do empreendedorismo estava lá presente, mas você seguiu carreira em Big Techs, pelo menos até esse momento que você já contou pra gente. Onde estava o empreendedorismo nesses contextos? Era o bichinho que te picou e aí virou um intraempreendedorismo de fazer coisas novas, pegar projetos novos? Ou você já mantinha alguma ideia ou algum projeto paralelo? Eu voltei a empreender depois que eu entrei em Big Tech, eu ainda estava na Uber. Não estava na Uber. Mas na Uber me alertou a isso. Que embora a Uber fosse incrível, quando eu entrei não tinha muito preto. E eu, como vocês podem ver, sou uma pessoa preta, uma mulher negra. E aí entra a questão do que eu falo, né? Que a gente, normalmente, o preto, quando chega nos lugares, ele faz o teste do pescoço, que é olhar para o lado, olhar para o outro e ver quantas pessoas negras estão ali. E, infelizmente, quanto mais a gente vai subindo na carreira, menos negros a gente encontra no mercado. Pensa que eu comecei, isso foi há 6 anos atrás. Hoje a gente tem até bem mais mulheres negras na tecnologia. Mas há 6 anos atrás era muito menor o número. E eu lembro que isso foi uma coisa que me impactou, mas que eu ainda não entendia. Foi quando eu comecei a me incomodar com aquilo ali, mas eu ainda não entendi o que é que eu ia fazer disso. Quando eu fui para essa startup, eu também, e aí logo veio a pandemia e tudo mais, eu tava com um pouco mais de tempo, eu tava em casa, então, tipo, tinha aquela questão de não precisava o trajeto, né, até o lugar e tal. Então, eu tive um pouco mais de tempo para começar a pensar, falar, cara, o que eu posso fazer? Nisso, na virada de ano, de ano novo, eu tava na casa da minha mãe e do meu pai, e minha mãe, vira e mexe, ela vinha e falava assim, Antônia, ajuda fulana. Fulana tá precisando de ajuda para revisar currículo. Fulana tá revisando para treinar para uma entrevista, que não sei o quê. E eu vira e mexe ajudava uma pessoa aqui, uma pessoa ali. E aí ela veio e falou assim, Antônia, tem uma menina que ela é lá do salão, vai cliente, e ela fala sempre de você, sempre pede conselho, o que eu fiz para você ser assim, que não sei o quê. Ai, Antônia, tadinha, ajuda ela. Nessa época, eu já estava começando a falar, cara, eu posso fazer algo mais estruturado. Porque eu tenho um tempo livre, um certo tempo livre ali, mas eu tinha meio que assim, eu não sabia se o que eu sabia, as pessoas já não era conhecimento público. Que eu acho que esse era o meu ponto principal. Eu falei assim, cara, mas o que eu ensino, tipo, todo mundo sabe. As pessoas só não fazem. Mas eu falei, bom, vou fazer de graça.
Aí eu falei, mãe, então fala pra ela que eu vou, mas ela tem que seguir as minhas regras. Que não vai ser a torta direita. Eu vou montar um negócio e ela vem se ela quiser participar. E aí ela falou, tá bom, vou falar com ela. E nisso a menina veio. Eu fiz um post no LinkedIn, que era, eu achava, queria ver quantas pessoas iam vir, e vieram 20 pessoas. Era de graça. Essa menina veio também. Mas era especial para pessoas negras ou Não, aberto pra qualquer aberto. pessoa? Era muito assim, eu tava muito na intenção de, tipo, quero trazer de volta pro mundo tudo que eu fiz até aqui. Por quê? Eu tenho muita consciência de quem eu sou hoje é por conta de muita gente que passou pelo meu caminho e que me ajudou e que me treinou. E que se eu puder trazer de volta pra sociedade um pouco disso que eu aprendi, cara, se eu ajudar uma pessoa já tá bom. Sabe? E aí foi muito disso. Eu falei, vou fazer de graça uma mentoria ali, tipo, um final de semana, pra ver se alguém vem. Aí vieram 20 pessoas. E aí, nisso, fez um grupo. Aí eu falei, gente, tá, então, ó, ensinei isso aqui. Falei, então, ó, vou ensinar você. Eu ensinei primeiro currículo. Vou ensinar agora LinkedIn. Aí vou ensinar como fazer uma entrevista. E aí eu comecei a ver que, conforme eu ia ensinando, tudo que eu fazia, as pessoas não faziam. Não é óbvio, né? A Não gente é acha que é óbvio. óbvio, mas não é óbvio. E é muito doido isso. Não é nada óbvio. Hoje, ainda hoje, eu tem horas que me assusta saber que tem uma amiga minha, que é Yara, que ela fala que tem uma tecnologia social. Que muitas das vezes a gente esquece disso. Que isso que, tipo, é o fazer um currículo, o saber cumprimentar, saber falar, saber chegar num lugar e conversar com as pessoas, isso é uma tecnologia social. Que muitas pessoas que estão em ambientes de privilégio têm acesso. É como ver TV. Todo mundo acha que todo mundo tem TV. Vamos, internet. A gente tem mais de 30% da população brasileira sem acesso à internet. Muito mais. E da população brasileira que tem acesso à internet, muitas das internet é acesso pelo celular. Na internet pré-paga. Então, assim, quando a gente... E a gente tem essa tendência de achar que todo mundo tem. E aí você fala, nossa, por que fulano não consegue estar de graça na internet? Não tem gente que não tem nem internet, gente. Sabe? E aí eu caí um pouco nessa história de que eu não sabia que esse conhecimento que eu veio sendo construído na minha história não era um conhecimento padrão para todo mundo. Só que aí nesse meio tempo, ao mesmo tempo que eu vi que eu estava ajudando muita gente que não podia pagar, tinha gente que podia pagar e que estava vindo fazer mentoria também, porque também não sabia. Aí eu falei, eu não tô aqui para ficar dando de graça um conhecimento que eu gastei muito dinheiro para conseguir para gente que pode pagar. Então, acho que tá a hora de eu começar a construir algo e vamos ver o quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por esse conhecimento. Segui tendo modelos para pessoas que não podiam pagar, para pessoas, modelo de mentoria pro bono, mas comecei a construir conteúdo e eu ia fazendo mentoria e a cada turma o dinheiro que as turmas me pagavam, eu ia lá e fazia um curso novo para melhorar minhas técnicas como mentora. E aí eu falava, então a cada turma eu também vou aumentando um pouco o preço. E aí foi indo. E aí, nesse meio tempo, eu fui seguindo trabalhando. Só que a mentoria é algo que me dá tanto prazer, porque eu acho que quando Jesus fala que há mais felicidade em dar do que há em receber, eu vejo na mentoria isso 100%, assim. Pra mim, a felicidade é tão grande quando eu vejo que as pessoas mudaram de vida. Essa menina que morava em Caxias, hoje mora em Pinheiros. Sabe? Legal. Ela já chegou a trabalhar comigo em 2 empresas e tá tipo... a vida tá acontecendo. Já tive mentorados que saíram de R$2.000 de salário para R$10.000 de salário. E isso, de mudanças, assim, aí eu comecei a ver também os impactos em números. E aí é a importância dos números, né? Eu comecei a traquear um pouco os números que eu tava de resultado, que essas mentorias estavam gerando. E eu vi que ali eu tinha um negócio, de fato. Então, hoje, eu até fiquei um período mais off da mentoria durante o tempo que eu estava na Meta e o meu primeiro ano na Lumix. Principalmente porque eu sentia que eu precisava me dedicar a essas 2 empresas. E até porque eu falo, né? A mentoria, ela me drena muito. Porque quando você tá ali... Eu, particularmente, tenho um negócio de mentoria também. Eu tenho Autogrowth e eu passei muito tempo no corporativo, saí tem 8 meses e hoje eu sigo com consultoria e mentoria.
E eu me vi muito na sua fala, porque assim, a primeira coisa que a gente fez na época, eu tinha uma sócia, a gente fez um workshop num sábado que custava R$40 só pra, tipo, gerar um comprometimento para as pessoas não faltarem. E aí a gente viu que as pessoas saíram de lá super felizes, com várias transformações. Mas ao mesmo tempo, você conversar com a pessoa com uma escuta super ativa, drena muita energia. E eu particularmente amo também. Assim, amo muito a ponto de hoje estar fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que não dá pra gente fazer sempre com o nosso trabalho full time. É cansativo. Porque senão a gente não vai entregar tudo que a gente pode pra pessoa. Sim. Né? E eu vou te falar, uma das minhas movimentações também de dar uma reduzida na mentoria quando eu reduzi, é que eu sinto que eu precisava voltar pro mercado mais full para ter mais experiências, para ter mais histórias, mais aprendizados. E conseguir voltar para dentro da mentoria e falar assim, galera, ó, aprendi uma coisa nova. Tanto que é isso, sabe? Tipo, hoje, 2 anos depois que eu parei de fazer mentoria e que eu tô voltando, agora eu tô dando mentoria de alta performance. Agora a mentoria o programa de mentoria que eu lancei esse ano é um programa para transformar profissionais bons em transformar em profissionais de top performers. Exatamente porque eu aprendi nesses 2 últimos anos, tipo, esse change que eu acho que eu já vinha fazendo, mas que fez diferença e que agora, tipo, que eu acho que às vezes também demora para cair a ficha na nossa cabeça que essas mudanças aconteceram. Mas é isso. Então, tipo, e como eu comecei a empreender, foi isso. Hoje a mentoria, ela tem um CNPJ só dela, ela tem uma renda só dela. E que vai acontecendo, mas é uma empresa, é um negócio que eu tenho um pouco mais de controle e que eu modelo ele de acordo com o meu ritmo nas outras empresas. Então, se o bicho tá pegando muito na Lumix, eu abro menos vagas, ou às vezes nem abro vaga de mentoria. Se as coisas estão um pouco mais organizadas, um pouco mais tranquilas, eu consigo ter um pouco mais de tempo. Então, isso varia ali e eu vou organizando os pratinhos. Como é que você conquista esses clientes? Você faz o processo de aquisição, LinkedIn, conteúdo? É mais de relacionamento? Ou só vem, o universo manda e é isso? Cara, eu já fiz muito conteúdo. Muito, assim. Logo quando eu comecei, o meu conteúdo era muito assim, eu fazia todos, e aí eu acordava domingo 5 da manhã e fazia conteúdo para a semana inteira, às vezes eu não tava fazendo para o mês inteiro. Então isso era muito cansativo e eu comecei a ficar muito exausta, a ponto do meu marido chegar várias vezes e fechar meu computador e falar assim, vai descansar, você precisa parar. Aí, depois de um tempo, conforme foi começando a gerar mais renda dentro da mentoria, eu comecei a contratar uma equipe. Então, eu tinha equipe que construía o conteúdo para mim. Só que eu sempre... O que acontece com o lance do conteúdo feito por alguém? Não sai do jeito que a gente quer. Com certeza. E aí, por mais que eu, tipo, desse um guidance e tudo mais, no final eu começava a ver que eu tava pagando pra eu fazer. Porque eu não achava bom, aí eu pegava de volta e ficava, tipo, a pessoa fazia arte e eu ficava ali reescrevendo tudo. E isso, pra mim, não tava sendo legal, sabe? E aí eu falei, eu tentei com alguns grupos, assim, de agência e tudo mais pra conseguir fazer. Não ficou bom. E eu desisti, falei, cara, vou seguir com o meu conteúdo aqui. Quando eu conseguir fazer conteúdo, eu faço. Se eu não conseguir, eu não faço, e vida que segue. E também sem essa pressão de ter que fazer um prospect o tempo inteiro e tudo mais. Só que é aquilo. Como eu também fui voltando para minha carreira, e minha carreira foi acontecendo também, muito da minha carreira já atrai as pessoas para mentoria. Entendeu? Então, assim, se eu saio numa revista, se eu faço uma coluna, tipo, hoje eu sou colunista na Exame. Então, acaba que a sua carreira é um laboratório para sua mentoria, tipo isso, né? E muito, cara, o que eu recebo de gente pra mentoria que fala, cara, eu quero trabalhar na Meta. Ou eu quero trabalhar na Uber. A gente deu uma sugestão dessa na comunidade, teve alguém falando, ai, meu sonho é trabalhar na Netflix. Acho que uma sugestão que a gente deu foi,
Contrata uma mentora de dentro da Netflix pra ela te explicar Como como que que faz. funciona e tal. Enfim. É isso. E aí muita gente vem por conta dessa minha história na carreira. Então, assim, eu ainda faço, tipo, agora com a mentoria de Top Performers, eu até tipo, fiz um pouco de conteúdo mais direcionado, mas como é uma mentoria mais premium e é para profissional, porque eu até falo, gente, essa mentoria é para transformar real. Então, nessa o couro come. Para essa, eu fiz um pouco mais direcionada, eu fui olhando assim, peguei alguns ex-mentorados que eu sabia que estavam já num nível mais avançado, que poderiam vir, e aí eu acabei fechando a turma até antes de eu abrir vaga para todo mundo, porque todo mundo meio que eu fui convidando veio e fechou e gosta. Tem muito disso. Dificilmente uma pessoa faz mentoria comigo e não me indica mais 1 ou 2. Eu normalmente tenho fila de espera. Porque minha agenda não dá. E aí eu falo, olha, não tô com a agenda agora, mas me dá seu contato. Assim que eu abrir, durante esses últimos 2 anos, eu até tava indicando para alguns outros mentores, porque eu sabia que eu não ia abrir tão cedo. Agora, eu tô voltando, então, até tem gente que fala assim, Antônia, você esqueceu de mim? Então, é um pouco disso. Mas eu acho que o que acaba atraindo é muito essa questão do resultado, sabe? As pessoas entram e elas falam, cara, eu amei, mudou minha vida, eu mudei minha forma de pensar, eu mudei de emprego, eu ganhei aumento. E isso faz com que as pessoas queiram vir mais vezes. Então, acaba sendo um pouco mais orgânico. Quando eu faço mais incisivo, quando eu quero ter algum shift de mudança de imagem. Por exemplo, eu trabalhava muito com uma mentoria mais geralzona, de carreira como um todo. Então, a minha imagem era muito atrelada para uma carreira mais geral. Mas depois de tanto trabalhar em Big Tech e de ver que muita gente estava vindo por conta das Big Techs, eu falei, cara, eu quero focar mais em tecnologia. É uma coisa que eu gosto, é um mercado que eu trabalho e que eu domino de certa forma, e eu quero focar mais para as pessoas que querem mais para tecnologia. Aí eu comecei a mudar um pouco mais, e aí eu fiz um anúncio ou outro ali para trazer dentro desse foco. Mas normalmente é isso, assim, eu tento dar uma... E participo de evento toda hora. Eu tento conseguir estar nos lugares onde os meus mentorados estão. Perfeito. Para que aí eles me conheçam e consigam vir. Criem confiança em você, né? Exato. Perfeito. Exato, é isso. E ter uma pessoa que passou exatamente pelo que você quer atingir é muito bom. No meu caso, que assim, passei por muitas áreas de growth em startups diferentes, é muito mais fácil eu conseguir, e muitos dos meus clientes vêm para mim e falam, nossa, é muito bom fazer uma mentoria com uma pessoa que já veio do mercado que eu quero entrar. Mais do que com uma coach de RH, não que tenha nenhum problema nisso, mas a gente vai falar sobre a estratégia de você entrar na empresa e fazer um bom trabalho. Não só da sua carreira, né? E como você acelera o caminho até lá. Então, super, super incrível, assim. E eu queria entender, beleza, você passou pela Meta, e aí essa questão do metaverso eu quero muito saber como funcionou, porque eu sei que hoje na Lumix você também trabalha com tecnologias inovadoras que olham para esse lado de o que vai ser da web no futuro, né? Web 3, enfim. Conta um pouco pra gente, assim, o que era o metaverso quando você estava na Meta, principalmente para trazer para o Brasil, e o que você faz hoje na Lumix que tem um pouco a ver com isso. Beleza. Então, explicando primeiro o que é o metaverso, né? A gente pode falar que o metaverso ele é um conjunto de tecnologias que a gente vai usar dentro de um mundo digital, que pode ser num mundo dentro de um óculos com uma realidade virtual, ou que pode ser dentro da nossa realidade mesmo. Eu gosto de usar o metaverso como uma experiência onde a gente tem um mix de tecnologias, com realidade aumentada, realidade virtual, realidade mixta, e com isso você vai tendo essa nova dimensão. E aí, se a gente for entrar em detalhes sobre cada uma dessas tecnologias, então, tipo, realidade virtual é a que a gente vê no óculos, no Quest da Meta ou no Vision Pro da Apple. E é importante, né? Tanto o Quest novo quanto o Vision Pro, eles já trazem pra gente uma realidade que é mais próxima do que a gente vai começar a ter para o mercado de tecnologia, vamos dizer, pra gente começar a ter o metaverso mainstream, que é conseguir ter o mix entre você ter um aparelho no seu rosto e você conseguir olhar ali para aquela câmera e ver que a câmera, aquela marca, ela é X, se você quiser comprar ela, você clica aqui, você pisca o olho, você direciona.
E aí pensando no que eu vejo como metaverso para o futuro, para que a gente vai chegar. É uma evolução de aplicações de realidade aumentada. A realidade virtual, ela ainda é uma realidade muito complexa para a gente ver no dia a dia, mas o dia a dia é muito possível a gente conseguir colocar realidade aumentada. Hoje, milhões de pessoas diariamente já usam realidade aumentada quando você usa um filtro do Instagram, um filtro do TikTok. Isso já é realidade aumentada. E a tendência é que a gente comece cada vez mais a não ter só a realidade aumentada dentro do nosso Instagram e tenha isso no nosso óculos, como é o caso do Ray-Ban da Meta, que já tem algumas funcionalidades, mas que ainda está muito iniciante ali em desenvolvimento de tecnologia. E aí, que eu fazia dentro da Meta, né? Eu entrei exatamente no momento em que o Facebook deixou de ser Facebook, passou a ser Meta. E a gente tinha essa, como eu posso falar? Essa teoria e um pouco dessa forma como a Meta via o metaverso, e a gente precisava pegar, entender isso e aplicar ao cenário da América Latina. Por quê? A gente também tem que lembrar que dentro da América Latina a gente tem uma série de desafios, como dinheiro, desafios como não chega alguns devices aqui, por exemplo, o MetaQuest 3 da Meta não tem vendendo no Brasil, ele só, não tem nem é só o 3, não tem nenhum vendendo no Brasil até hoje, por várias questões que impactam isso. E por conta disso, a gente precisava entender como aplicar essa nova tecnologia, essa tecnologia emergente, que vai sim mudar a realidade de muita gente dentro dessa realidade. E dentro da realidade dessa região. E pensar também em como você consegue aplicar essa tecnologia hoje. Porque é muito fácil eu falar para você que daqui a 10 anos a gente vai ter o metaverso no nosso dia a dia. É fácil, gente, realmente. É muito mais fácil você conseguir tornar isso palpável. Mas o meu desafio ali era muito mais conseguir trazer para as marcas como elas conseguiam utilizar, não o metaverso completo, porque principalmente o Mark fala muito sobre isso, que o metaverso ele é um organismo em construção. A gente provavelmente só vai ver o metaverso 100% pronto daqui a 15 anos. 15, 20 anos, dependendo de qual teoria que você vai usar. Mas a gente consegue, sim, pegar essas tecnologias que já estão prontas, que já estão full desenvolvidas e utilizar elas dentro da nossa realidade. Então, eu posso fazer esse estúdio em realidade aumentada para que quem está vendo do outro lado veja e pareça que é um estúdio de verdade. Eu posso usar a realidade aumentada para facilitar o dia a dia do meu cliente, sei lá, para usar um filtro que consiga medir as dimensões de uma bagagem de mão para saber se ela está dentro do padrão daquela companhia aérea. Tem uma série de usos que você consegue fazer para trazer essas tecnologias para o nosso dia a dia. E é um desafio, lógico. Até pouco tempo atrás não era tão barato. Hoje já está bem mais barato do que era antigamente. E isso está se desenvolvendo. E aí, falando um pouco sobre o Web3, né? Sobre o que é a tecnologia, que é o mercado, que está tudo meio que correlacionado. A Web3 é essa evolução da internet. Então, a gente tem o Web 1 ali, a época do .com, quando começou, tudo mais ali, só aquelas páginas mais estéticas. O Web 2, a gente já pode falar de Google, a gente pode falar principalmente das redes sociais, que é o surgimento do MySpace, do Orkut, do Facebook, como a gente conheceu. E a Web 3, ela é a evolução disso, onde a gente começa a falar, e aí pensando em evoluções, pensa que na Web 1, a gente tinha uma internet puramente de conexão e de consulta. Você não interagia com aquele conteúdo. Na Web 2, o usuário passou a construir ali dentro. Então, você começa a postar suas fotos, você começa a ter um blog, você começa a se relacionar com aquele conteúdo. Na Web 3, a gente passa a ter as coisas mais descentralizadas. O produto passa a não ser mais o usuário. E a gente passa a ter não ter mais grandes corporações concentrando ou centralizando o que a gente está fazendo. Então, quando a gente olha para a Web 2, a gente lembra do Google, a gente lembra da Meta, a gente lembra... E é isso, porque, né? Vamos lembrar o Google e Meta dono de praticamente tudo, né? O YouTube é do Google. E quando ele não é, ele vai lá e e compra. E porque no final, se a gente for parar pra pensar, a gente deve ter, sei lá, 4. Google, YouTube, ou Google, Facebook, IBM e TikTok. A gente pode botar algumas outras ali, mas as grandes são essas. E... na Web3, a gente vai ter um monte. A gente vai ter Polygon, a gente vai ter Ethereum, a gente vai ter
Polkadot, a gente vai ter Ledger, a gente vai ter, tipo, Fireblocks, N outras empresas que estão atuando dentro desse ecossistema e que estão trabalhando com a blockchain, com o poder que ela traz para melhorar o dia a dia. E aí, como que essas coisas se conectam, né? Quando eu estava na Meta, eu fui fazer o desafio, eu tive o desafio de mapear como que estava o ecossistema de realidade aumentada, realidade virtual e blockchain em toda a América Latina. Então, eu viajei essa América Latina inteira para caçar isso. E, nesse meio tempo, eu encontrei muitos parceiros que estão já fazendo ali o IoT como a gente sonha, sabe? Quando a gente pensou no IoT, em que você consegue olhar e comprar as coisas e as coisas... Aplicando tecnologia como blockchain, aplicando tecnologia como realidade aumentada. E aí eu fui vendo e fui entendendo que, cara, não é só as tecnologias visuais, né, de realidade aumentada, realidade virtual. Tem outras tecnologias envolvidas ali no mercado, como a blockchain e a tokenização. Nesse meio tempo foi quando eu conheci a Lumix, que a Lumix era um dos meus parceiros lá na Meta. E eles, quando a gente se conheceu, faziam tanto as coisas de metaverso, quanto as coisas de tokenização, NFT e tudo mais. Com o passar do tempo, a gente foi conversando. Quando eu saí da Meta, eles me chamaram para assumir a parte de operações. E aí, também tem muito das evoluções de como a gente está até hoje, como a gente nasceu e como a gente está até hoje. A Lumix, ela nasceu como uma empresa voltada basicamente para NFT. Então, a gente foi responsável pelo NFT da Reserva, a gente fez NFT para Nestlé, a gente fez NFT para várias outras, para Ambev, para várias grandes empresas. E só que a gente foi evoluindo e entendendo que essa tecnologia ela vai muito além. Sabe? A blockchain, ela tem um poder de destravar tanta coisa. No momento em que a gente está com problemas de cookies, a blockchain consegue ser uma solução. Para segurança, a blockchain pode ser uma solução. Para carteira, para identidade digital, a blockchain pode ser uma solução. E aí a gente foi evoluindo sobre isso e construindo, não só sendo um estúdio que meio que fazia de forma personalizada para cada empresa, a gente construiu uma tecnologia nossa, que é o Lumix Protocol. Hoje, a gente tem um protocolo que facilita a implementação de blockchain em qualquer empresa. Então, hoje eu tenho módulos. Então, eu tenho um módulo de carteira, eu tenho um módulo de transação, eu tenho um módulo de transformar cripto em real. Eu tenho vários desses módulos que podem ser plugados juntos para construir cases e que podem também ser utilizados separadamente como uma API, que você não vai precisar aprender a codar em blockchain. Sabe? Você não vai precisar esse conhecimento que é tão técnico e que é tão difícil. Só para vocês terem uma noção, é muito difícil ter desenvolvedor que code em blockchain. Imagina. E por conta disso, os que tem são caríssimos. E aí, isso faz com que as empresas não queiram, porque por mais que traga um benefício, mas é difícil. E aí agora a gente está num momento, a gente está entrando num bull market, a gente está voltando, né, aos momentos bons para a tecnologia de tokenização e cripto. E aí com isso a gente começa a ter cada vez mais empresas querendo aplicar isso dentro da realidade delas e que tem essa dificuldade e que a nossa solução se resolve. Exemplo, a gente fechou com a Simpla de ingressos. E a gente tokeniza todos os ingressos da Simpla. Com isso, por exemplo, você vai ter a segurança de garantir que o seu ingresso é seu, é verdadeiro. Sabe, todos esses problemas que a gente viu durante o ano passado, de ingresso falso, a tokenização, ela vai garantir que esse é seu. A gente vai conseguir ter assinaturas offline, usando modelos de assinatura que só a blockchain permite. A gente vai conseguir ter revenda. Então, por exemplo, se agora eu quiser vender o meu ingresso, eu posso revender, e isso a gente vai lançar em breve, vender dentro de um marketplace focado para ingressos, em que não mais sair vendendo no Instagram de forma que você não sabe se é verdadeiro ou não. Então, assim, tem N use cases que hoje a gente trabalha para conseguir desenvolver. E como que você se mantém atualizada sobre todo esse ambiente de tecnologia? Porque é muito acelerado, né? E muita coisa não tá acontecendo aqui dentro do Brasil, então... Assim, eu acho que o Brasil, até
falando assim, trazendo um pouco sobre a sua fala, de que muita coisa não está acontecendo no Brasil. O Brasil está bem acelerado em relação, bem até avançado versus outros países, tá? Principalmente no cenário de blockchain, tokenização e tudo mais. Como eu faço para me manter em dia com tudo isso? Primeiro, estudo, né? Então, a gente tem dentro da Lumix alguns canais que a gente sempre coloca os conteúdos ali. Tento sempre ir para alguns eventos para poder ouvir também. Então, tipo, ano passado eu fui para NFT New York e eu tô tentando sempre estar dentro dos eventos que mais acontecem para conseguir ouvir de outras pessoas, porque às vezes a gente fica meio ali dentro do quarto do eco, né? Ouvir a mesma coisa, então ir para fora para ouvir de outras pessoas. Uma coisa que eu faço muito, que é até uma dica para quem gosta de inovação e gosta de tudo mais, eu seto o Google Alerts para palavras específicas voltadas para o meu nicho. Então, por exemplo, eu tenho Google Alerts para inovação, para Web3, para NFT, para tokenização. E aí, sempre que tem alguma notícia, eu recebo ali todo dia no meu e-mail e eu dou uma olhada ali para ver o que eu quero ler com calma. E isso me ajuda também a estar sempre antenada para as coisas que estão acontecendo aqui no mundo. Mas, assim, uma coisa que eu já deixo de conselho: não tenho a menor pretensão de saber tudo, porque é um mercado... Quem trabalha com tecnologia, as coisas mudam muito rápido. Então, assim, não dá pra gente abraçar tudo. Logicamente, tento me manter ali antenada, estudando, fazendo curso e tudo mais. Vou para Portugal agora em maio para fazer um curso de inovação. Então, tento estar sempre estudando, mas não adianta, que vai ter sempre coisa que vai estar passando e faz parte. E é muito legal que você trouxe o tanto que tem use cases reais que tipo assim, trazem uma solução para um problema real quando a gente fala de blockchain. Porque ontem a gente entrevistou a Estela, que é do mercado Bitcoin. Então a gente falou muito de cripto e ela explicou o que é blockchain. Inclusive eu sugiro que todo mundo que tá ouvindo esse episódio ouça dela também, porque eu acho que são muito complementares, assim, muito legal. Mas eu acho que é muito legal o fato de que você traz uma visão de solução. E quando a gente viu o hype do NFT, a gente viu muito aquela coisa de hype mesmo, de marketizar o que era o NFT para falar que aquilo ia valer muito no futuro. E aí virou um buzz de todo mundo querendo comprar o NFT, todo mundo que tinha que ter NFT. Como você enxerga o mercado de Web3 agora, pensando no que ele vai trazer de bom para a sociedade versus nos riscos que ele traz e até nesses hypes que podem fazer com que as pessoas percam dinheiro, percam foco, enfim? Cara, há um tempo atrás eu fiz uma palestra que eu falava sobre a diferença entre invenção e inovação. Porque, às vezes, rola umas paradas que é meio invenção. O que faz a diferença de uma invenção para uma inovação? A inovação, ela é algo que você inventa que é novo, porém que tem uso em larga escala. O NFT... A forma como ele foi vendo, até eu tô vendo ali que tem o negócio do macaquinho, tipo, e todo o hype que teve com Bored Ape, com todos os NFTs, as coleções que bombaram muito, teve um hype, porque os caras estão botando, então Justin Bieber, a Madonna, o Neymar, blá blá blá, estão colocando, mas poucas pessoas estavam ali olhando de fato para entender como que isso ia ser aplicado. Ou se ia ter alguma aplicabilidade. E muitos desses projetos não tinham de verdade. Porque não é que ele não seja bom, tá? Pelo contrário, se eu falar isso, eu vou estar mentindo. Eu trabalho com NFT todos os dias. Só que as pessoas precisam entender que não é só comprar algo sem utilidade, só pelo hype. Então, assim, eu acho que isso é muito ruim porque isso queimou muito o mercado. A gente viu muita coleção nascer, bater milhões e morrer meses depois, sem ter nenhuma utilidade, sem ter feito nada. E as pessoas ficam, logicamente, chateadas por terem perdido dinheiro. Então, assim, hoje, o que a gente está mostrando, o que o mercado está começando a mostrar e aí tá mudando, né? Parar de falar de NFT, deixa o NFT lá quietinho. Vamos falar de tokenização. Vamos falar do token, que nada mais é do que um NFT, mas que pode ser um NFT, né? Vamos falar do token, porque a gente começa a trazer mais uso para ele. A gente começa a trazer a tecnologia para o que resolve o problema.
entendeu? Até, tipo, o ano passado, quando eu tava na NFT New York, esse foi o tema principal, assim, quase todas as palestras que a gente falava era, parem de falar de NFT. O negócio aqui não é falar esse tema, não é falar esse... Vamos falar da tecnologia? Vamos falar, por exemplo, como o mercado gamer pode ser beneficiado uma vez que a skin do jogo que eles usam passa a ser tokenizada e esse usuário passa a ser dono daquela skin, ele pode vender ela em outro lugar? Cara, a gente está falando de um mercado bilionário. Vamos falar sobre como que o mercado de saúde pode ter os dados de um paciente tokenizado e aí, quando você trocar de médico, isso ir tokenizado e esse médico ter certeza que aquilo ali, que aquele laudo foi feito por alguém que era especialista, que aquele médico ter o histórico da sua vida de medicações e de exames e sua vida de saúde. Vamos falar de você aplicar. Pensa assim, quando você entra numa empresa que você tem que confirmar todos os seus documentos, confirmar que você passou em tal lugar, que você fez o curso em tal lugar. E se esse seu diploma fosse tokenizado? E que a empresa conseguisse olhar ali e pegar o seu currículo e ver quais são os pontos do seu currículo que está tokenizado, sabe? Vamos pensar em todas as vezes que você perde um voo porque você chegou atrasado ou que você perde porque você não vai conseguir ir e que se esse ticket fosse tokenizado, você conseguiria revender ele por um outro preço para outra pessoa. Eu acho que esses casos de uso, eles são difíceis de imaginar, né? Eu lembro muito bem de alguns anos atrás, quando o QR Code foi lançado e, tipo, ficou assim, tá, e aí? E eu lembro que, tipo assim... Às vezes, as pessoas ainda forçavam usar QR Code, mas não usava pra nada. A gente ficou, o quê? Uns 10 anos sem usar QR Code? Até chegar a pandemia. Até chegar a pandemia. E agora o Pix usa o QR Code. E o Pix é uma das principais soluções financeiras feitas nos últimos anos, né? Pelo menos aqui no Brasil. Então, assim, é meio complicado, porque... a gente não sabe qual que é a tecnologia que vai encontrar um bom uso de casa, né? Porque tem um outro lado também. Eu lembro do Clubhouse, que aí é o outro oposto. Que, cara, acho que ninguém usa Clubhouse hoje em dia, né? Tipo... eu provavelmente acho que não, assim. Cara, então, né? Eu acho que tem alguns sinais que a gente consegue ver de aplicabilidade, sabe? E de que você... às vezes é uma questão de tempo, como a gente estava falando do metaverso. É uma questão de tempo. Às vezes, eu nunca esqueço, uma vez eu estava no Startup Weekend e a gente estava conversando sobre startups e tudo mais, e um dos mentores falou assim, olha, talvez, na época, a proposta que o meu grupo tinha falado, ele falou assim, olha, eu não sei se o mercado está pronto para a proposta de vocês, mas para vocês lembrarem, o Easy Taxi precisou existir para que a Uber existisse. Às vezes, precisam acontecer coisas antes no mercado para tornar outras tecnologias possíveis. Você precisou criar o hábito de pedir táxi por celular para depois você pedir carona num aplicativo no carro de outra pessoa. Exato. E até os óculos, né, que foram sendo lançados um atrás do outro. Os óculos anteriores de realidade aumentada, realidade virtual, eram... assim, não vingaram. Não deram certo. Mas eles abriram precedente para que eles se modernizassem cada vez mais, até que uma hora... Gente, é que a gente espera que as coisas aconteçam assim. E não é. E até o dar certo pra gente é o dar certo econômico, né? Porque às vezes o objetivo era avançar em alguma tecnologia, mas não necessariamente chegar num break-even da tecnologia. Gente, pensa que o Uber foi dar break-even não tem muito tempo, tem, sei lá, uns 2, 3 anos. E tá desde 2013. Então, assim, quando a gente tá falando de tecnologia, sempre vai ter esse cenário que, cara, vai ter que apostar. Você vai ter que ir fazendo e fazendo. E a cada teste que você faz, você vê se o mercado vai atender, você vê se vai conseguir trazer caso de uso. Ninguém nasce com caso de uso 100% perfeito. Exato. Não adianta. É difícil. E eu acho que isso que é o legal, assim, sabe? Isso é o que me faz ficar feliz de trabalhar com isso. É saber que a gente está o tempo inteiro mudando. Não, é um mercado muito dinâmico e que exige que você esteja o tempo inteiro se adaptando, sabe? Tanto quando a gente fala de características para trabalhar no mercado tech,
Você tem que ter ali adaptabilidade. Porque hoje você está fazendo um produto, amanhã morreu. Vamos fazer outro. E é assim, não dá para ter apego. Eu queria mudar de assunto, nem sei se é mudar tanto assim, mas enfim. Você foi nomeada a Forbes Under 30. E eu queria muito saber, assim, primeiro, por que você escolheu entrar nesse processo? Eu também nem sei bem como funciona, então se quiser contar. Mas não é tão comum a gente ver pessoas que fazem uma carreira mais corporativa, por mais que você tenha essa veia empreendedora desde sempre, buscando a Forbes Under 30. Mas você traz o lado empreendedor, que eu acho que, até pensando nos resultados que você deve ter a partir disso, é muito legal, porque constrói uma autoridade incrível, um reconhecimento super legal. Você tá ali podendo conhecer pessoas também tão incríveis quanto. O que isso significou pra você e por que você buscou isso? Como que você conseguiu? Tá. Bom, eu conheci a lista Forbes Under 30 quando eu entrei na Uber, porque o namorado de uma amiga minha que trabalhava na Uber também, e que essa minha amiga era minha par, e o namorado dela trabalhava numa outra área. E aí eu descobri que ele tinha sido Forbes Under 30 em Londres. Que legal. E aí e ele era um cara assim que eu super admiro, assim, é um cara muito, muito, muito fera. E aí eu acho importante até dar nomes, né? Que é o Sam James, que é hoje CDO do Carrefour. E aí eu lembro que eu sempre gostei muito, tipo, todas as trocas que eu tinha com ele era uma troca muito legal. E ele era um cara que eu tinha muitos insights e eu admirava, sabe? Eu falava, cara, o que o Sam fez para chegar lá? Eu quero ter esse reconhecimento também. E aí eu fui me antenando, me inteirando ali do que eu precisava para chegar. E aí eu tinha muito isso. Cara, a maioria é uma galera que tá empreendendo, é uma galera que tá, tipo, dentro de grandes empresas, não tinha tanta gente. Mas eu falei, beleza, vamos seguir a vida. Mas aí eu fui setando alguns steps dentro da minha carreira para que eu conseguisse ganhar relevância para poder estar ali. Então, eu fui construindo. Então, tipo, comecei a investir mais na minha carreira como palestrante. Eu fui investindo mais na minha carreira para participar de programas, para participar em blogs, em jornais. E fui, de fato, cavando mais oportunidades. Por quê? Eu sabia que e aí, explicando como que funciona o processo. Ele é um processo que tem uma candidatura que você pode se candidatar ou ser indicada. Ou, eu não lembro se... você pode, ou você escreve ali o processo para alguém, ou você se candidata. E aí, quando você se candidata, tem ali um formulário que você tem que responder, um processinho, né? Você tem que construir um dossiê seu. E aí eu fui ver, né, como é que era. Eu vi vários vídeos, se você jogar no YouTube, tem vários vídeos da galera explicando como é que eles fizeram, como é que eles construíram o texto. Há uns 3 anos atrás, talvez, uns 3 anos atrás, eu me inscrevi a primeira vez. E eu não fui selecionada. E eu lembro que eu fiquei triste, sabe? Porque eu falei assim, poxa, dessa vez não foi. E eu já tinha já tinha saído um monte de jornal, já tinha, tipo, na época eu tinha sido consultora de carreira pro RJTV. Então, tipo, eu fazia um monte de coisa. Eu falei, caramba, tipo, esses resultados não são suficientes, então, bom, acho que não vai rolar. Mas ele tava meio que correndo, porque eu tinha até os 30 anos, uma vida que segue. E aí, mas eu segui ali montando a minha carreira e pensando, será que eu já estou pronta? Será que tudo que eu já fiz já é suficiente? Mas depois dessa vez que eu recebi a negativa, eu não me inscrevi mais. Eu fui trabalhar. Eu falei, quer saber? Vou trabalhar, vou entregar minhas coisas. Se acontecer, aconteceu. Quando eu entrei na Meta, conversando com a minha líder, eu falei que eu queria ser Forbes Under 30 para ela. E aí ela falou assim, deixa eu te ajudar, vamos pensar como a gente faz para você ser. E aí, todo projeto que eu fazia, ela fazia sempre de um jeito para que eu tivesse mais visibilidade. Então, ela também foi me posicionando para que eu tivesse mais holofotes em cima de mim e que as pessoas me vissem mais nos eventos externos, para representar a Meta quando eu pudesse. Como a gente estava dentro de uma área que era a área que estava com todo mundo querendo fazer coisa, então ela sempre também me ajudava nisso. E isso foi meio que trazendo mais coisas ali, mais links, mais atribuições pro meu dossiê. E aí depois eu conversei com uma outra pessoa, uma outra amiga, que eu falei, comentei sobre esse meu sonho, e ela falou assim,
então eu vou te apresentar para uma pessoa que é da Forbes, essa pessoa precisa te conhecer. Aí eu falei, tá bom. Aí um dia eu tava dando uma palestra, ela convidou a pessoa da Forbes para essa palestra, que a pessoa tinha que me conhecer. Aí eu recebi uma mensagem no meu Instagram da pessoa: estou indo pro evento hoje só para ver sua palestra. Aí eu falei, aí eu já tava toda tremendo, né? Eu falei, meu Deus, socorro. E aí fui, e foi bem uma palestra sobre inovação e invenção. E fiz a palestra, e depois eu falei, nossa, fiquei seu fã, que não sei o quê. E foi bom. E nisso eu comecei a desenvolver também uma relação com essa pessoa da Forbes, que pôde me também... Não que, tipo, essa pessoa não consegui... não era a pessoa que decide nada disso, mas que também eu consegui ir também entendendo um pouco mais como que funcionava, a linguagem que eu precisava usar. E eu fui construindo isso tudo ali. Até que chegou, abriram as inscrições, e aí eu fui, e aí comecei a construir o textinho lá. Nossa, eu acho que foi o texto mais demorado da minha vida. Eu demorei algumas semanas para conseguir finalizar ele, porque tinha que mesclar um pouco da minha história pessoal com até onde eu vim, os meus números de sucesso, que é uma coisa que eu falo muito. Se você quer ser Forbes Under 30, se você quer ser um profissional de sucesso, aprenda a ter os seus números de sucesso. Porque... E o que são esses números de sucesso, né? São os resultados que você entregou na sua carreira. Que a gente, às vezes, esquece, deixa passar, sabe? E eu tenho um arquivozinho meu, desde quando eu comecei lá na Uber, que eu coloco todas as minhas entregas. Porque, às vezes, a gente sai da empresa e esquece, né? Então, eu tenho, consegui tantos % a mais de crescimento aqui, consegui aumentar o faturamento em X milhões, fiz isso, fiz aquilo. E isso tudo eu fui usando, e eu fui olhar esses meus números e falei, bom, beleza, vou contar a minha história. Aí contei, aí depois mandei para uns amigos meus. O Caio, que é meu sócio na Lumix, ele tinha sido Under 30 no ano passado, em 2022. Então também pedi para ele, deixa eu ver seu texto, deixa eu ver como que foi, como que você escreveu. Aí também me inspirei no dele para conseguir entender, tipo, até que ponto ele tinha ido sobre a vida e tudo sobre resultados. Escrevi, aí mandei para uns amigos que eu confiava para dar uma revisada. Aí eles deram os feedbacks deles, eu ajustei algumas coisas. Fiz um doc com todos os links possíveis e imagináveis de tudo que tinha citações com o meu nome. Porque isso me ajudou bastante também, porque não basta você falar que você é boa. Você precisa conseguir comprovar que você é boa. E você comprova por participação em evento, palestra, painel, podcast, coluna que você participa, que você escreve, tudo isso. E aí eu fiz tipo de... Eu lembro que tinha o espaço para colocar 4 links. Aí eu falei, cara, mas só 4 links não vai dar. Eu quero botar mais coisa. Aí o último link, eu fiz um Google Docs. Botei todos os links no Google Docs e botei esse link, tipo, o link aberto do Google Docs. E assim foi. E aí mandei e cruzei os dedos e falei assim, meu Deus, se for pra ser, é agora, porque era o último ano, porque eu tinha acabado de fazer 30 e ou era ano passado, eu não ia. E aí no final do ano eu recebi a notícia, nossa, eu saí correndo, eu corria de um lado para o outro da casa. E foi muito feliz para mim, porque tinha sido uma meta que eu já tinha colocado, até um fato interessante. Quando eu comecei a dar mentoria, tem uma etapa da mentoria de carreira que eu dou, que eu faço para os meus mentorados fazerem um mapa dos sonhos, né? Uma tela mental ali de onde eles querem. E eu deixo a minha tela mental para eles. E na minha tela mental, há 4 anos, está a capa da Forbes, do Forbes Under 30. E aí eu falava para eles, eu expliquei, falei, gente, vocês não estão entendendo por que eu deixo aqui. Toda vez que eu entro para dar mentoria para vocês, eu tenho que olhar para minha tela mental e eu tenho que me lembrar se eu tô seguindo o que eu planejei para mim. Se os meus sonhos, se eu tô no tracking ali do que são os meus sonhos. E para mim isso foi muito bom, porque durante, sei lá, eu já mentorei mais de 400 pessoas. Então, com mais de 400 vezes eu entrava ali, eu olhava e falava, tô no caminho certo ou não, tenho que ajustar meu caminho, sabe? E é isso, foi um pouco disso, mas quem quiser também saber um pouco mais, alguns mais detalhes e tal, pode mandar mensagem, quiser saber como é que foi meu texto, eu mando o link sem problema. Bacana demais. Boa. A gente tem uma última pergunta antes de caminhar pro final, que a gente tenta quebrar o tabu com relação a dinheiro quando a gente fala do feminino, assim, porque se a gente fala de entrar numa nova empresa, a gente sabe o quanto é difícil negociar salário.
Se a gente quer uma promoção, a gente fica esperando merecer e a gente fica, eventualmente, aceitando um salário muito abaixo dos nossos pares ali. Ou mesmo se você quer empreender. Como, assim, a gente gosta de ouvir a relação com o dinheiro das mulheres que a gente traz aqui. Então, a gente queria te ouvir a respeito disso, como foi, principalmente porque você mudou de empresa algumas vezes. Se você já negociou salário, se você sempre buscou compor sua renda com projetos paralelos para não depender de uma renda só, que é um ponto que surge muito na comunidade, do tipo, eu não posso depender de uma renda só, porque agora pode ser que a qualquer momento eu seja demitida. Os layoffs estão aí. O que você fez e faz até hoje, assim, pensando nisso? Eu gosto muito de dinheiro, gente. Então, eu sempre negocio o salário. Sempre. E eu aprendi que eu tinha que sempre negociar o mais alto possível. Então, assim, quando eu ia, antes de receber as propostas, eu sempre fiz a pesquisa, fazia meu dever de casa, para entender o que aquela empresa pagava em média, para entender, tipo, o quanto eu valia. E até isso é uma coisa, uma vez eu vi a Paula Boarin, que é uma mentora de carreira, falar que quando ela começou a trabalhar com RH, ela pedia um salário baixo. E aí um dia, depois que ela já tinha saído, ela foi conversar com uma pessoa que era meio que gestora dela, e falou assim, mas Paula, você até era boa, mas como você pediu um salário baixo, a gente achava que você era júnior. Então, isso pra mim foi uma coisa que eu falei, cara, eu preciso saber meu valor. E por quê? Eu acho que tem aquilo, cara, eu sei que eu vou entregar. Eu tenho certeza que nenhum chefe meu nunca se arrependeu de me pagar o que eu pedi. Porque ele sabia que eu ia entregar, sabe? Eu lembro que teve uma vez que teve um chefe meu que eu negociei um salário e ele falou assim, tá caro, mas você vale. E é isso, sabe? Então, eu sempre negocio, sempre. Coisas que eu ensino. Cara, olha Glassdoor, o antigo Love Mondays. Olha o Glassdoor, dá uma olhada como é que tá a faixa salarial ali daquela empresa específica. Olha a sua realidade. Porque uma coisa que as pessoas às vezes esquecem é que os benefícios fazem parte do seu pacote salarial. Então, se você está saindo para uma empresa que o pacote salarial não tem os mesmos benefícios que você tinha na outra, provavelmente você vai querer manter aquele estilo de vida que você tinha. Então, isso tem que vir de outro jeito e tem que ser no dinheiro. Por exemplo, se o seu plano de saúde tinha um reembolso de R$500, você vai mudar de empresa, o reembolso é de 200, esses 300 reais que está faltando, vai sair do seu bolso. Porque o seu médico não vai cobrar mais barato porque você mudou de emprego. Outra coisa que eu falo muito é tempo. Você vai ter o tempo de ficar em casa, você vai ter que trabalhar no escritório todos os dias. Isso é uma outra coisa. Isso vai incluir um custo de alimentação fora. O vale alimentação dessa empresa bate isso? Se não bate, o que você ganha vai conseguir combater? Sabe? Então, assim, tem uma série de coisas que precisa levar em consideração, mas principalmente, sete o seu número o mais alto possível. Não tenha medo de pedir. Não tenha. Por quê? Isso tem a ver com o que você vai receber, mas principalmente tem com como as pessoas vão te encarar. Exato. Sabe? Então, assim, eu falo por mim, sabe, gente? Muitas vezes, quando eu vou entrevistar alguém que fala que é sênior, eu tenho uma expectativa de salário para aquela vaga. Aí a pessoa, eu falo, tá, qual é a sua pretensão salarial? Aí a pessoa fala, muito abaixo, eu falo, é sênior mesmo. Mas e se ela falar muito acima? O que você devolve? Se falar muito acima, eu vou... E aí, se eu gostar muito daquela pessoa, eu vou convencer ela porque que ela tem que ficar aqui. Uhum. E aí talvez eu consiga chegar num meio termo, ou eu vou convencer de outro jeito. Tipo, eu vou falar de cultura, eu vou falar de oportunidade de crescimento, eu vou deixar aberto que tenha a possibilidade dela chegar nesse salário não vai demorar muito tempo. Principalmente em startup, você consegue ter mais flexibilidade no fluxo, né, de aumento de salário. E aí é isso, se essa pessoa for muito boa. Uhum. Ou talvez, às vezes acontece a pessoa pedir, e eu recentemente tive uns casos desses, que a pessoa pedia um salário que eu falava, não vale, não vou dar. Tipo, nem se fosse mais barato. Entende? Então, tipo, hoje na Lumix, eu sou a última fase da entrevista de todo mundo que entra na empresa. Porque eu sou a bar raiser da empresa.
Então, eu peço para todo mundo que entra, eu pergunto qual é a sua presença salarial. E dependendo do que eu tiver ali, é aquilo. Não tenha medo de pedir. Não acho que tem que ter medo de pedir. Lógico, a gente vai ter sempre ali um modelo. Eu lembro que quando eu fui para a Amazon, o RH me ofereceu um valor, e eu falei, cara, por esse valor eu não vou. E aí eu falei, cara, o mínimo que eu preciso receber é X. E aí ela falou assim, ela tentou, falou assim, cara, não vou. É esse ou não vou. Aí ela falou assim, tá bom. E ela foi atrás. Ela abriu um business case para conseguir. Foi na Amazon. Não, mentira, não foi na Amazon, foi no Face. Foi saindo da Amazon para ir pro Face. E aí ela foi abrir um business case para aprovar um aumento para vaga. Porque eu tinha passado por uma unanimidade, todo mundo sabe que a vaga era para mim, mas que o valor não chegava. E aí eles foram. E aí, esse é um problema do RH. Se você pedir um valor a mais e você é a pessoa para aquela vaga, é um problema do RH, não um problema seu. Entendeu? Porém, eu sempre gosto de trazer uma contrapartida com relação a salário, que é, levem em consideração outros fatores além do dinheiro. Porque também acontece, às vezes, de você estar esperando 5, aí você fala 5, aí a pessoa vem e te oferece 8. Aí você fala, meu Deus, eu estava esperando menos, me ofereceram mais, que maravilhoso, vamos lá. Só que aí, o que vem junto com esse 8? Vem um clima ruim, vem um chefe tóxico, vem uma carga de trabalho muito alta. E aí o que eu falo sempre é a questão de tenha consciência do valor percebido do dinheiro. Porque se você hoje vive com 5, e aí você passa a ganhar 10, ou você passa a ganhar 8, em 3 meses o seu estilo de vida vai passar a ser o estilo de vida de 5, ou de 8 ou de 10. E o seu valor percebido para esse aumento muda. Porque você vai passar a achar o seu normal os 10. Só que aí, nessa hora, os outros fatores da empresa precisam estar equilibrados. Então, a cultura precisa estar legal, a vaga precisa estar desafiante o suficiente, o chefe precisa ser legal, a chefe precisa ser legal. Se esses outros fatores, se você escolheu só porque o salário era muito alto e os outros fatores não estão bons, não dou 6 meses para você querer sair. O quanto você acha que faz sentido você diminuir a sua pretensão salarial para meio que fazer pulos? Por exemplo, às vezes você está no cargo de analista e aí você recebe uma promoção, não uma promoção, mas uma proposta para ir para coordenador numa empresa maior, com uma marca empregadora maior, mas o salário, tipo, pau a pau. E aí você aceita porque você entende que colocar coordenação no currículo é maior, uma marca empregadora maior vai fazer diferença. Como é que você enxerga isso? Cara, eu não costumo aconselhar a fazer essas mudanças, tá? Uhum. Porque pensa que você vai sair de um salário X para outro salário X, só que o seu trabalho vai sair de trabalho X para um trabalho 2X. Uhum. Então, a não ser que seja, cara, a empresa dos sonhos, eu acho que vai fazer muita diferença, porque uma coisa que você falou as grifes que você coloca no currículo são importantes, né? Então, o que eu falei, né? As pessoas vêm pra mim porque elas sabem que eu trabalhei nesse lugar. E muita gente me chama para processo porque sabe que eu trabalhei ali e fala, cara, se ela passou no processo seletivo daquela empresa, ela é boa. E em alguns cenários isso vai ser importante para você fazer. Eu costumo falar que tem 2 tipos de crescimento na carreira. Você pode crescer de uma forma bem ali linear, dentro de uma só empresa, ou seguindo ali num fluxo mais tranquilo. Ou você pode mudar, e aí eu falo que é meio como se fosse uma parede, sabe? Tipo, de um lado de cá tem uma grande corporação, do outro lado tem uma startup. E você vai meio que migrando um pouco aqui, um pouco aqui. E isso, querendo ou não, tende a fazer com que você tenha um aumento de salário. Porque normalmente quando você muda de cargo, de empresa, você tende a ter um aumento de 40% de salário. Quando você é só promovido dentro da empresa, esse aumento, quando chega a 20% é muito. Então, assim, se eu sou analista sênior, mudei para outra como coordenador, o que se espera é que você tenha um aumento de 40% por ali. Se você não tem esse aumento de 40%, é importante entender se você está se posicionando corretamente, sabe?
eu só iria para um cenário desse se e somente se aquela empresa fosse ser muito, tipo, muito ponto fora da caixa. E até, assim, vale salvos raras exceções, tá? Porque pensa assim, isso é outra coisa que é sempre importante levar em consideração. A maior negociação que você vai poder fazer de salário é quando você entra na empresa. Que é o lance dos 40%. Sim. Depois, não adianta. Olha, eu acho que eu vi 5 vezes, se muito, um aumento muito grande de salário, tipo, fora do que já é padrão da empresa. Ainda mais se é uma grande corporação. Então, vamos dizer que você está num salário, está nessa vaga de analista, há, sei lá, 2 anos e meio. Aí você vai mudar para a vaga de coordenador na outra empresa, para um salário que é o mesmo há 2 anos e meio. Não sei em que país você mora, mas no meu país tem inflação. Então, vamos considerar que você vai demorar, se você for um profissional bom, pelo menos mais 2 anos para ser promovido de coordenador para gerente. Você vai aguentar ficar 4 anos e meio, quase 5, com o mesmo salário? E você coloca tudo no mesmo bolo? Por exemplo, PLR, Stock Option, ou você vai dividindo ponto a ponto? Cara, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Tipo assim, PL não é dinheiro na sua mão. Vai depender do resultado seu, da empresa. E não importa o tamanho da empresa. A gente acabou de ver Americanas aí, o que aconteceu, né? Então, primeira coisa. Stock options é engraçado, né? Porque as empresas, elas fazem isso para prender você lá. Não é para outra coisa. Stock options não é remuneração, gente. É técnica para prender o funcionário, para diminuir turnover. É lógico que vai ter um dinheiro envolvido, mas é um dinheiro envolvido a longo prazo. Então, assim, coisas que eu levo em consideração. Por exemplo, na Amazon, tinha um signing bônus. Então, tipo, quando você entrava, um mês depois que você entrava, você ganhava uma bolada. Isso eu considero no salário, porque é um dinheiro que vem direto pra minha mão. E aí, sei lá, depois de um ano, então, 13º mês de trabalho, você ganhava mais uma bolada. Porque isso é um dinheiro que você pode considerar na sua mão e você pode dividir isso durante o ano para considerar o seu salário. Agora, PLR e Stock Options menos ainda, tá? PL, às vezes, dependendo, assim, tem que tomar cuidado. Porque no final do dia, gente, a gente tem sempre que lembrar, a conta, os boletos, eles não vão vir só quando a PL cair. Eles vêm no dia a dia. Eu entendo que a PL, ela ajuda muita coisa, mas eu sempre, quando eu falo para os meus mentorados para eles fazerem a conta, faz a conta do que você precisa ter no seu salário mensal, na sua mão. Porque todo o resto é e se? E se eu não for demitido? E se a empresa tiver resultado positivo? Se o meu gestor me avaliar bem? E tem outra coisa, né? Ainda mais agora com os layoffs, tem muitas estratégias de empresas tipo XP que pagam um mensal muito baixo e um bônus muito alto. O que é incrível quando a empresa está indo bem, você é um high performer, maravilhoso. Agora, se você é demitido, a sua rescisão é em cima do seu salário fixo, não é em cima do seu bônus. Então, também tem uma questão de segurança ali, no sentido de você se preservar, que é... Se você está num mercado muito volátil, ainda mais agora que a gente está vendo que tudo pode virar demissão, tem que ser considerado. Eu concordo muito com esse ponto. Já foram momentos que as empresas não demitiam. Não é esse momento agora, gente. Pelo contrário, assim. A Meta demitiu mais de 20 mil pessoas e está demitindo mais de novo, porque eles viram que o negócio, que a empresa está mais enxuta, está fazendo mais, com menos gente. Entende? Então, assim, para mim, no final do dia, o salário é o fixo que entra no seu bolso. Porque todo o resto não depende só de você. Perfeito. Para mim, esse é o ponto, sabe? Todo o resto não depende só de você. Então, não esqueça de botar na conta. Às vezes nem o salário depende de você também, né? Porque a decisão de te manter lá também. Exato. Tem que tomar cuidado, assim, gente. E lógico, né? A gente tá falando dentro de uma ótica muito privilegiada.
Né? Tem óticas de pessoas menos privilegiadas que elas vão ter que aceitar e é isso. Mas eu espero que essas pessoas consigam ter cada vez mais acesso a conteúdos gratuitos, como podcast, mentorias e tudo mais, para que elas consigam mudar a realidade delas. Mas dentro da ótica de pessoas mais privilegiadas, essa é a minha forma de pensar. Perfeito. Estamos encaminhando para o final do episódio. Antônia, foi incrível te ter aqui, assim, foi um papo super rico. Acho que a gente passou por tantas nuances da sua carreira e ainda faltam tantas outras que nem deu tempo da gente conversar. Então, queria aproveitar e te pedir para você compartilhar suas redes sociais aqui com a gente e, inclusive, dar 3 dicas de conteúdo do que você acredita que vai agregar para a carreira das pessoas que estão nos ouvindo, enfim, conteúdos gerais, assim, o que você quiser. Beleza. Então, primeiro, minhas redes sociais é @aantonia.souza. Lá eu falo um pouco sobre tecnologia, falo um pouco sobre empreendedorismo, falo sobre carreira, falo sobre moda da minha marca, da Her Wings. E quem quiser pode me seguir, pode me mandar mensagem no LinkedIn, Antônia Souza. Conteúdos. Eu separei 3 conteúdos que eu acho bem legais, assim. O primeiro é o livro do Luciano, que eu falei, que é o Seja Egoísta na Sua Carreira. Esse livro é um livro que todo mundo deveria ler, assim, sabe? Porque é necessário. A gente precisa entender que o crachá que a gente tem é emprestado, sabe? Então, é bem importante. Um outro conteúdo que eu gosto muito é um podcast que é o do Huberman Lab. Não sei se vocês conhecem. A última entrevistada deu exatamente essa mesma dica. E eu particularmente amo. Então, assim, tá super alinhado. Eu sou enlouquecida por neurociência. Eu ainda vou para Stanford fazer um curso com ele. Tá aí, jogar pro universo para ver se rola. Cara, ele é um cara incrível, é doutor em neurociência e é um podcast muito bom porque fala sobre performance, fala sobre como você conseguir entender melhor o seu cérebro. E eu, particularmente, que amo entender as pessoas, amo entender o cérebro, porque eu consigo entender, cara, essa pessoa tá agindo dessa forma porque esse é o processo decisório dela e tal. Então, isso me ajuda muito a lidar com os meus mentorados e até mesmo a desenvolver técnicas para mentoria. Então, é um podcast incrível. E, além disso, eu também quero aproveitar para indicar para quem quer aprender um pouco mais sobre tecnologia, sobre inovação, sobre blockchain, a newsletter da Lumix, que está agora tanto no Substack quanto no LinkedIn. Também no nosso Discord, que a gente está com conteúdos gratuitos ensinando as pessoas a programar em blockchain. E que esses conteúdos lá a gente constrói um conteúdo muito legal, exatamente para falar sobre tudo que está rolando de tecnologia no Brasil e no mundo e a ensinar as pessoas um pouco mais sobre esse ecossistema que está tanto em crescimento ali. Se eu posso só deixar meu último merchan? Com certeza. Eu acabei que eu não falei tanto, que é da Her Wings, que é da minha marca de moda, que é uma marca voltada para mulheres reais. A gente construiu, eu e minha sócia Paula, a gente construiu uma marca muito pensada de moda fitness e pensando em corpos reais, pensando em mulheres reais. E é uma marca que tem muito a pegada de empoderar mais mulheres a desenvolver independência financeira e tudo mais. Então, a gente tem alguns projetos dentro da marca voltado para isso. E eu trouxe essa camisa aqui, que eu vim com ela especialmente, que é o Unstoppable por natureza. Que o Unstoppable é como a gente fala que a marca é ela, que nós mulheres somos unstoppables por natureza. E quem quiser também conhecer herwings.com.br ou @herwings_HW. Então, é isso. Que demais, eu amei. Eu já sigo todos, então assim, já conhecia tudo, já sabia da sua vida inteira. Mas obrigada por estar aqui conosco. Eu vou aproveitar e também fazer o nosso jabá. Sigam a Mulheres de Growth nas redes sociais, Mulheres de Growth no Instagram, Mulheres de Growth no LinkedIn. E eu também vou deixar o convite para as minhas redes, Thaís Ter no Instagram, Thaís Sterenberg no LinkedIn. Eu faço muito mais conteúdo no LinkedIn, inclusive também tem uma newsletter sobre aceleração de carreira. Dá para acessar no autogrowth.com.br. Chique demais. Gente, eu também faço mais conteúdo no LinkedIn. Me busquem lá, Maria Eduarda Pascoal. Me chamem para um café, para um bate-papo. Tô sempre à disposição. Meu Instagram, Duda Pascoal. Podem lá me adicionar também. Muito obrigada pela audiência, gente. É isso. Obrigada, Antônia, por estar aqui Obrigada, conosco. Antônia. Obrigada a vocês, meninas. Obrigada, pessoal de casa. É um prazer estar aqui. E quando precisar, só me contactar. É isso aí.